Em 1991, o mundo assistiu algo impensável acontecer. Um país que controlava metade da Europa, que tinha armas nucleares suficientes para destruir o planeta várias vezes, simplesmente desapareceu. A União Soviética, o império que por décadas rivalizou com os Estados Unidos, deixou de existir quase da noite para o dia. Não foi por causa de uma invasão estrangeira, nem de uma bomba atômica. O que implodiu esse gigante foi algo mais silencioso. Uma mistura explosiva de crise econômica, instabilidade política e nacionalismos que não podiam mais ser contidos. Como é possível que um Estado que já colocou o primeiro homem no espaço não conseguisse manter comida nas prateleiras de um supermercado? Que um país com milhões de soldados não conseguisse sustentar sua própria população? Nesse vídeo, a gente vai mergulhar nos últimos anos da União Soviética. Vamos entender por que as promessas de igualdade se transformaram em filas intermináveis, como reformas mal planejadas abriram feridas ainda mais profundas e como crises políticas e sociais se acumularam até que o império desabasse. E não pense que essa é apenas uma história distante. O colapso da URSS mudou o mapa do mundo, mexeu com a economia global e até hoje influencia conflitos e decisões políticas. Para entender o colapso, a gente precisa voltar alguns anos antes. Durante as décadas de 1960 e 70, a União Soviética ainda era vista como uma superpotência que rivalizava em pé de igualdade com os Estados Unidos. O Exército Vermelho era gigantesco. O país controlava boa parte do leste europeu e tinha influência em várias partes do mundo. Parecia sólido, inabalável. Mas, por trás dessa fachada de força, as rachaduras já estavam aparecendo. A economia centralizada, que funcionava com planos quinquenais rígidos, começou a dar sinais de esgotamento. Enquanto o Ocidente via avanços tecnológicos e um mercado de consumo crescendo, os soviéticos lidavam com fábricas ineficientes, baixa produtividade e uma burocracia que travava qualquer tentativa de inovação. O reflexo disso aparecia no dia a dia. Filas enormes para comprar pão, carne ou mesmo papel higiênico se tornaram parte da rotina de milhões. E a corrupção corria solta nos bastidores. Quem tinha contatos conseguia o que precisava. Quem não tinha, ficava no desespero. E havia ainda outro peso gigantesco: a corrida armamentista. Para competir com os Estados Unidos, a União Soviética despejava até 20% do seu PIB em gastos militares. E quando invadiu o Afeganistão em 1979, esse custo explodiu de vez. A guerra, que deveria ser rápida, virou um atoleiro sem fim. Foram 10 anos de combate, milhares de soldados mortos e bilhões drenados de uma economia já cambaleante. Ou seja, no auge de sua força militar, a União Soviética já estava ruindo por dentro. O Estado ainda parecia firme, mas a base começava a rachar. Em 1985, um novo nome chegou ao poder em Moscou: Mikhail Gorbachev. Ele tinha pouco mais de 50 anos, era jovem para os padrões soviéticos e vinha com uma missão clara: salvar um sistema que já dava sinais de falência. Mas, em vez de endurecer o regime, como muitos esperavam, Gorbachev decidiu arriscar: abrir. Nasciam duas palavras que entrariam para a história: glasnost e perestroika. A glasnost significava abertura. Até então, criticar o governo podia custar sua liberdade ou até sua vida. Mas, sob Gorbachev, jornais e revistas começaram a publicar denúncias de corrupção. Documentários mostravam falhas da administração e até os crimes de Stalin voltaram a ser discutidos em público. De repente, milhões de soviéticos descobriram que o império não era tão perfeito quanto diziam. Já a perestroika, a reestruturação, buscava reformar a economia. Fábricas e fazendas receberam um pouco mais de autonomia.
Pequenas cooperativas privadas foram autorizadas e até negócios independentes começaram a surgir. Só que, em vez de revitalizar a economia, as reformas geraram caos. Preços subiram, a produção não acompanhava e a escassez ficou ainda pior. Era como tentar consertar um avião em pleno voo. Para completar, Gorbachev deixou claro que não usaria mais tanques para esmagar protestos no leste europeu. Isso significava, na prática, o fim da doutrina Brezhnev, que por décadas garantia a força soviética sobre seus vizinhos. O resultado? Movimentos de liberdade começaram a explodir não só no leste, mas também dentro da própria União Soviética. O que Gorbachev tentou como um remédio acabou virando um veneno. A abertura e as reformas que deveriam salvar o império só aceleraram o seu colapso. Em abril de 1986, pouco depois de Gorbachev anunciar suas reformas, a União Soviética enfrentou um dos maiores desastres nucleares da história: Chernobyl. Um reator explodiu no norte da Ucrânia, liberando uma nuvem radioativa que viajou por vários países da Europa. Mas, mais grave do que a tragédia em si, foi a forma como o governo reagiu. Durante dias, as autoridades tentaram esconder o acidente, tratando como boatos as notícias vindas do Ocidente. Enquanto isso, milhares de pessoas continuavam vivendo, trabalhando e até desfilando em comemorações públicas sob uma chuva de radiação. Foram necessários 18 dias para que Gorbachev finalmente falasse à população. E, quando falou, minimizou o ocorrido, chamando-o de infortúnio isolado. O problema é que a Glasnost já tinha aberto a porta para a informação circular, e todos perceberam que o governo não só falhou em proteger as pessoas, como também mentiu descaradamente. O desastre de Chernobyl expôs algo que muitos já sentiam no dia a dia. O Estado não era confiável. Se antes os soviéticos desconfiavam do sistema por causa das filas e da escassez, agora a dúvida atingia o próprio discurso oficial. Pela primeira vez em décadas, milhões de cidadãos perceberam que as promessas do governo não valiam nada quando a realidade batia à porta. O impacto de Chernobyl foi devastador não apenas para a saúde e o meio ambiente, mas também para a credibilidade do regime. Gorbachev, anos depois, admitiria: Chernobyl foi, talvez, a verdadeira causa do colapso da União Soviética. No final dos anos 80, a União Soviética já não era apenas um império em crise política, era um país em colapso econômico. A escassez, que antes era incômoda, virou parte inevitável da vida. Comprar carne, leite ou até papel higiênico exigia horas em filas intermináveis. Em muitas cidades, os soviéticos tinham que acordar de madrugada só para garantir pão para a família. Enquanto isso, os salários aumentavam sem que houvesse produção para sustentar esse dinheiro em circulação. O resultado foi uma distorção enorme: prateleiras vazias, um rublo perdendo valor e cada vez mais gente recorrendo ao mercado negro. Durante décadas, a economia soviética foi marcada pela escassez com preços controlados. Mas, nos anos finais, essa escassez veio acompanhada também de uma inflação crescente que corroía a confiança no sistema. Como se não bastasse, o grande trunfo econômico da União Soviética, o petróleo, também falhou. Nos anos 80, os preços internacionais do barril despencaram, cortando pela metade as receitas que sustentavam o regime. De uma hora para outra, o governo não tinha dólares para importar tecnologia ou até alimentos. E então veio a cena que virou símbolo do contraste entre Oriente e Ocidente. Em janeiro de 1990, foi inaugurado o primeiro McDonald's em Moscou. No mesmo país onde milhões faziam fila para comprar pão, 30 mil pessoas esperaram por horas no frio só para experimentar um hambúrguer americano. Para uns, foi a prova de que o Ocidente tinha vencido. Para outros, um lembrete de como o socialismo já não conseguia oferecer nem o básico. A União Soviética estava com a economia em frangalhos. E junto com ela,
a paciência do povo também estava se esgotando. Enquanto a economia implodia, outro terremoto crescia por dentro: o despertar dos nacionalismos. A União Soviética nunca foi um país homogêneo. Era um mosaico de 15 repúblicas e mais de 100 etnias diferentes, muitas delas incorporadas à força durante a Segunda Guerra. Com a glasnost, antigas feridas vieram à tona. Nos países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, milhões saíram às ruas pedindo independência. Em 1989, cerca de 2 milhões de pessoas deram as mãos e formaram uma corrente humana de mais de 600 quilômetros ligando as 3 capitais bálticas. Era o Caminho Báltico, um protesto pacífico e histórico contra Moscou. Na Ucrânia, na Geórgia e no Cáucaso, movimentos semelhantes começaram a florescer. Povos que antes eram obrigados a calar suas identidades culturais, agora exigiam reconhecimento e liberdade. Moscou tentava conter, mas cada tentativa só alimentava ainda mais a sensação de que o império estava se desmanchando. E não foi só dentro da URSS. Fora dela, os países do bloco oriental, que viviam sob influência soviética, também se levantaram. Em 1989, governos comunistas caíram um a um na Polônia, Hungria, Tchecoslováquia e até na Romênia. O marco simbólico veio em novembro, a queda do Muro de Berlim. Pela primeira vez em décadas, o Exército Vermelho não se moveu. Gorbachev deixou claro que não enviaria tanques para esmagar protestos, como em 1956 ou 1968. Essa decisão, aplaudida no Ocidente, foi vista por muitos dentro da União como um sinal de fraqueza. Se o Império Soviético já estava desmoronando fora das fronteiras, dentro ele se tornava cada vez mais ingovernável. A unidade que mantinha aquelas repúblicas sob o mesmo estandarte estava por um fio. Em agosto de 1991, a União Soviética parecia caminhar para uma reforma irreversível. Gorbachev negociava um novo tratado que daria mais autonomia às repúblicas, na esperança de salvar alguma forma de união. Mas, para os setores mais conservadores do partido e da KGB, isso era o fim do império. E eles decidiram agir antes que fosse tarde. No dia 19 de agosto, um grupo de generais, ministros e chefes da KGB anunciou pela TV que Gorbachev estava doente e incapaz de governar. Criaram um comitê de estado de emergência e declararam lei marcial. Tanques foram enviados para Moscou, jornais foram censurados e a esperança era simples: restaurar o velho sistema com mão de ferro. Mas eles não contavam com a resistência popular e, principalmente, com a figura de Boris Yeltsin. Presidente recém-eleito da Rússia, Yeltsin desafiou os golpistas. Subiu em cima de um tanque em frente ao parlamento russo e, diante das câmeras do mundo todo, pediu que a população resistisse. A imagem dele em pé, com um megafone nas mãos, virou símbolo da coragem contra os velhos generais. Multidões cercaram o parlamento e ergueram barricadas improvisadas. Soldados, que deveriam impor o golpe, se recusaram a atirar contra civis. Em apenas 3 dias, a tentativa de golpe fracassou. Gorbachev voltou do seu isolamento na Crimeia, mas não tinha mais autoridade. Quem saiu fortalecido foi Yeltsin. Ele imediatamente baniu o Partido Comunista em território russo e consolidou o poder nas mãos do novo governo da Rússia. O golpe de agosto não salvou a União Soviética. Pelo contrário, mostrou ao mundo inteiro que ela já não tinha forças para se sustentar. Depois do golpe fracassado, a União Soviética só existia no nome. As repúblicas, uma a uma, declararam independência. A Ucrânia saiu em agosto de 1991, logo seguida por Belarus, Geórgia, Moldávia e as repúblicas da Ásia Central. Em poucas semanas, aquilo que parecia indestrutível se fragmentava diante dos olhos do mundo. Em dezembro, veio o golpe de misericórdia. Líderes da Rússia, Ucrânia e Belarus se reuniram secretamente
e assinaram os Acordos de Bela-Veza, declarando que a União Soviética havia deixado de existir. No lugar, nascia a Comunidade de Estados Independentes. Gorbachev não participou e sequer foi avisado. Na prática, ele já não governava nada. No dia 25 de dezembro de 1991, Gorbachev apareceu na televisão e anunciou sua renúncia. Minutos depois, no Kremlin, a bandeira vermelha com a foice e o martelo foi arriada pela última vez. Em seu lugar, subiu a bandeira tricolor da Rússia. Um império que durou quase 70 anos havia acabado, sem uma guerra civil generalizada, mas não sem dor. Houve mortos no golpe de agosto e, nos anos seguintes, vários conflitos armados explodiriam nas novas repúblicas, como na Moldávia, no Cáucaso e na Ásia Central. As consequências foram profundas. Para milhões de soviéticos, a sensação foi de choque. De um dia para o outro, o país onde nasceram deixou de existir. Alguns comemoraram a liberdade, outros sentiram apenas perda de identidade, de estabilidade, de orgulho nacional. A queda da União Soviética foi o fim de uma era e o início de um mundo completamente novo. Se você chegou até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E me conta nos comentários, qual parte da queda da União Soviética mais te surpreendeu? Vamos adorar saber a sua opinião. Até a próxima!